Inscreva-se no canal para receber mais vídeos sobre esse e outros concursos. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Artigo 10. É vedado ao município de Pium. Inciso 1. Estabelecer culto religioso ou igrejas, mantê-las ou embaraçar-lhes o funcionamento. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Doar ou vender bens móveis e imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus reais, sem a expressa autorização da Câmara. Do Governo Municipal. Capítulo 1. Dos Poderes Municipais. Artigo 11. O Governo Municipal é constituído pelos poderes legislativo e executivo, independentes e harmônicos entre si. Parágrafo único. É proibido aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvos os casos previstos nesta lei orgânica. Capítulo 2. Do Poder Legislativo. Seção I. Da Câmara Municipal. Artigo 12. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal composta por vereadores eleitos por voto direto e secreto entre brasileiros maiores de 16 anos, no exercício dos direitos políticos, para um mandato 4 anos, a começar em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 13. Salvo disposição em contrário desta lei, as deliberações da Câmara Municipal de Pium serão decididas pelos votos da maioria dos vereadores. Artigo 14. A Câmara Municipal de Pium é composta de 9 vereadores representantes da comunidade, eleitos pelo sistema proporcional em todo o município, de acordo com a legislação eleitoral. Parágrafo único. Poderá este número de vereadores ser alterado, desde que atenda o que determina o inciso 2º do artigo 61, da Constituição do Estado do Tocantins, e inciso 4º, do artigo 29, da Constituição Federal. Seção 2ª. Da posse. Artigo 15. A Câmara Municipal de Pium reunir-se-á em sessão solene às 9 horas do dia 1º de janeiro do primeiro ano de legislação para a posse de seus membros. Parágrafo 1º. No ato da posse, os vereadores assumirão o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Tocantins e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, exercer com honestidade e patriotismo o mandato que me foi confiado. Seção 3ª. Das atribuições da Câmara Municipal de Pium. Artigo 16. Cabe à Câmara Municipal de Pium, com a sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente os seguintes. Inciso 1. Assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e a estadual, no que diz respeito à saúde, à assistência pública e à proteção às pessoas portadoras de deficiência. B. A proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural como as praças, as paisagens naturais e documentos da história de Pium. A. Proteção ao meio ambiente. B. Incentivo à indústria e ao comércio. C. Incentivo à produção agropecuária do município. D. Apoio à pobreza e combate à marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. E. Ao registro e à fiscalização das concessões para exploração de minérios no território municipal. F. Ordenar e disciplinar o trânsito municipal. Inciso 2º. Atributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas. Inciso 3º. Ao orçamento anual e diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Inciso 4º. A obtenção de concessão de empréstimo e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamentos. Inciso 5º. A concessão de auxílio e subvenções. Inciso 6º. A alienação e concessão de bens imóveis. Inciso 7º. A criação, organização e supressão de tributos respeitada a legislação federal e estadual. Inciso 8º. A criação, alteração e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Inciso 9º. Alterações dos nomes das vias e logradouros públicos. Inciso 10. Ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Inciso 11. Organização e prestação de serviços públicos municipal. Artigo 17. Compete privativamente à Câmara Municipal. Inciso 1. A eleger sua mesa diretora para mandato de 2 anos. Destituí-la na forma desta lei orgânica e do regimento interno único. Afindados 2 anos, é proibida a reeleição de qualquer membro da mesa diretora para o mesmo cargo.
Inciso 2º, a receber o compromisso de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Inciso 3º, a elaborar seu regimento interno. Inciso 4º, a fixar a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, de acordo com o disposto no inciso 5 do artigo 29 da Constituição Federal e o estabelecido nesta lei orgânica. Inciso 5, a exercer com auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Inciso 6º, a julgar as contas mensais e anuais do município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos do governo. Inciso 7º, a sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar da Câmara Municipal. Inciso 8º, a dispor sobre sua organização, funcionamento, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções, e fixar a respectiva remuneração. Inciso 9º, a autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 10, a mudar temporariamente sua sede. Inciso 11, a fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 12, a proceder à tomada de contas do prefeito municipal, quando não apresentadas à Câmara dentro do prazo de 60 dias. Após a abertura das sessões legislativas do ano. Inciso 13, a processar e julgar os vereadores, na forma desta lei orgânica. Inciso 14, a representar ao Procurador-Geral da Justiça, mediante aprovação de 2/3 de seus membros, contra o prefeito, o vice-prefeito e secretários municipais, ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela prática de crime contra a administração pública que tiver conhecimento. Inciso 15, a conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Inciso 16, a criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que seja a competência da Câmara Municipal, sempre que o requerer pelo menos 1/3 de seus membros. Inciso 17, a convocar os secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, para prestar informações sobre matéria de sua competência. Inciso 18, a solicitar do prefeito municipal informações sobre assuntos referentes à administração. Inciso 19, a decidir sobre a perda de mandato de vereadores, por voto secreto e maioria de 2/3 nas hipóteses previstas nesta lei orgânica. Seção 4ª. Do Exame Público das Contas Municipais. Artigo 18. As contas do município de Pium ficarão à disposição dos contribuintes durante 60 dias, a partir de 15 de abril de cada exercício, para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade de acordo com o 3º do artigo 31 da Constituição Federal e nos termos da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. A consulta só poderá ser feita no recinto da Câmara, independente de requerimento, autorização ou despacho de qualquer autoridade. Parágrafo 2º. A reclamação apresentada deverá: Inciso 1. A ter a identificação e a qualificação do reclamante. Inciso 2º. A ser apresentada em 4 vias. Inciso 3º. A conter elementos e provas nas quais se fundamentam o reclamante. Parágrafo 3º. As vias de reclamação apresentadas na Câmara Municipal terão a seguinte destinação. Inciso I. A primeira via deverá ser encaminhada pela Câmara ao Tribunal de Contas, mediante ofício. Inciso 2º. A segunda via deverá ser anexada às contas à disposição do contribuinte pelo prazo que restar ao exame. Inciso 3º. A terceira via se constituirá em recibo do reclamante, e deverá ter o ciente do presidente da Câmara. Inciso 4º. A quarta via será arquivada na Câmara Municipal. Artigo 19. A Câmara Municipal enviará ao reclamante cópia da correspondência que encaminhou ao Tribunal de Contas. Seção 5. Da eleição da mesa. Artigo 20. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do vereador mais votado entre os presentes, e havendo maioria absoluta, elegerão os componentes da mesa diretora, que ficarão automaticamente empossados em seus respectivos cargos. Parágrafo 1º. O mandato da mesa será de 2 anos, de acordo com o que estabelece o inciso 1 do artigo 17 da presente lei. Parágrafo 2º. Não havendo número suficiente para a eleição da mesa, o vereador mais votado entre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. Parágrafo 3º. O regimento interno da Câmara Municipal estabelecerá o número de membros que comporá a mesa diretora. Parágrafo 4º. Qualquer membro da mesa poderá ser destituído pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições. Seção 6ª. Das atribuições da mesa.
Artigo 21. Compete à mesa da Câmara Municipal de Pium, além de outras atribuições contidas no regimento interno. Inciso I. Enviar ao prefeito municipal até o dia 1º de março, as contas do exercício anterior. Inciso 2. Propor ao plenário projetos de resoluções que criem, transformem cargos ou funções da Câmara Municipal. Inciso 3. Declarar a perda de mandato de vereador nos casos previstos nesta lei orgânica e no regimento interno. Inciso 4. Elaborar e encaminhar ao prefeito até o dia 31 de agosto, após a aprovação do plenário, a proposta parcial do orçamento da Câmara, para ser incluída no orçamento geral do município. Seção 7ª. Das sessões. Artigo 22. A Câmara Municipal de Pium reunir-se-á em sessão legislativa anual, de 1º de fevereiro a 30 de junho, e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas no artigo 22º da presente lei serão transferidas para o primeiro dia útil quando recaírem em domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solene e secreta, conforme dispuser o regimento interno. Artigo 23. As sessões da Câmara Municipal de Pium deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso ao local destinado para as reuniões, poderá, de acordo com o inciso 10 do artigo 15º da presente lei, ser transferida para outro local. Parágrafo 2º. As sessões solenes poderão ser realizadas em qualquer local dentro do município. Artigo 24. As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, pela maioria de seus membros, quando ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Artigo 25. As sessões somente poderão ser abertas pelo presidente da Câmara, em sua falta por outro membro da mesa, com a presença mínima de 1/3 de seus membros. Artigo 26. A convocação extraordinária da Câmara Municipal dar-se-á. Inciso 1. Pelo prefeito municipal quando este a entender necessária. Inciso 2. Pelo presidente da Câmara. Inciso 3. A requerimento da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo único. Na sessão extraordinária, a Câmara deliberará somente sobre a matéria para a qual foi convocada. Seção 8ª. Das comissões. Artigo 27. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e especiais, definidas suas funções no ato em que forem criadas. Parágrafo 1º. Em cada comissão será assegurada a representação proporcional dos partidos representados na Câmara. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: inciso 1. A discutir e dar parecer aos projetos de lei, antes da apreciação e votação em plenário. Inciso 2. A realizar audiência pública com entidades da sociedade civil. Inciso 3. A convocar os secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, para prestar informações sobre assuntos vinculados às suas atribuições. Inciso 4. A solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 5º. A acompanhar junto à Prefeitura Municipal a elaboração da proposta orçamentária, bem como sua posterior execução. Artigo 28. As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para responsabilizar civil ou criminal os infratores. Artigo 29. A qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões junto às comissões sobre projetos que nelas se encontram para estudo. Parágrafo único. O presidente da Câmara enviará o pedido ao presidente da respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o requerimento, indicando-se deferido o dia e a hora para o pronunciamento e seu tempo de duração. Seção 9ª. Do presidente da Câmara. Artigo 30. A compete ao presidente da Câmara, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno. Inciso 1. A representar a Câmara Municipal, em juízo e fora dele. Inciso 2. A dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3. A interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4. A promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis que receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário e não tenham sido promulgadas pelo prefeito municipal. Inciso 5º. A declarar extinto o mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores.
nos casos previstos em lei. Inciso 6º, a requisitar do prefeito municipal, numerário, destinados às despesas da Câmara. Inciso 7º, a exercer em substituição, a chefia do Executivo Municipal. Nos casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 8º, a realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. Inciso 9º, a designar comissões especiais nos termos regimentais, observadas as representações partidárias. Inciso 10, a mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Inciso 11, a administrar o serviço da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos pertinentes a essa área de gestão. Artigo 31. O presidente da Câmara ou quem o substituir, somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses. Inciso 1. A na eleição da mesa diretora. Inciso 2. A quando ocorrer empate em qualquer votação no plenário. Seção 10. Do vice-presidente da Câmara Municipal. Artigo 32. Ao vice-presidente compete, além das atribuições contidas no regimento interno, as seguintes. Inciso 1. Substituir o presidente da Câmara em suas faltas, ausências, impedimento ou licenças. Inciso 2. Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos legislativos, sempre que o presidente, ainda que se ache em exercício, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido. Seção 11. Do secretário da Câmara Municipal. Artigo 33. Ao secretário compete, além das atribuições contidas no regimento interno, as seguintes. Inciso I. Redigir as atas das sessões secretas e das reuniões da mesa. Inciso 2. A acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e proceder à sua leitura. Inciso 3. A fazer a chamada dos vereadores. Inciso 4. A substituir os demais membros da mesa, quando necessário. Seção 12. Dos vereadores. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 34. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato, dentro do município, por suas opiniões, palavras e votos. Artigo 35. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas, nem sobre as pessoas que lhe confiar as mesmas. Artigo 36. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas aos vereadores, ou ao recebimento por estes, de vantagens indevidas. Seção 13. Das incompatibilidades. Artigo 37. Os vereadores não poderão. Inciso 1. Desde a expedição dos diplomas. A. Firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais. B. Aceitar ou exercer cargos, função ou emprego remunerado, de acordo com o que estabelece a linha anterior. Inciso 2. Desde a posse. A. Ser proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o município. B. Ocupar cargo ou função nas entidades referidas na linha do inciso 1, salvo quando licenciado para tal finalidade. C. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público. Artigo 38. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. A ter um procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. A que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença, ou demissão oficial autorizada. Inciso 4. A que perder ou tiver suspensos direitos políticos. 5. A quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 6. A que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 7. A que deixar de morar no município. Inciso 8. A que deixar de tomar posse sem motivo justificado dentro do prazo estabelecido nesta lei orgânica. Parágrafo 1. Extingue-se o mandato, e assim será declarado pelo presidente da Câmara, quando ocorrer falecimento, ou renuncia por escrito do vereador. Parágrafo 2. Nos casos dos incisos 2ª, 6ª e 7ª deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto escrito e maioria absoluta, mediante ato de mesa, ou do partido político representado na Câmara, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 3. Nos casos dos incisos 3ª, 4ª e 8ª, a perda do mandato será declarada pela mesa da Câmara, mediante iniciativa de qualquer vereador ou partido político.
representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Subseção 3ª. Do vereador servidor público. Artigo 39. O exercício do mandato de vereador por servidor público se dará de acordo com as determinações da Constituição Federal. Parágrafo único. O vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública é intransferível durante o tempo em que durar seu mandato. Subseção 4ª. Das licenças. Artigo 40. O vereador poderá licenciar-se. Inciso 1. Por motivo de doença devidamente comprovada. Inciso 2. Para tratar de interesse particular, desde que o período não seja superior a 120 dias. Parágrafo 1. Nos casos dos incisos 1 e 2 não poderá o vereador reassumir antes que se tenha terminado o prazo de sua licença. Parágrafo 2. Para fins de remuneração considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado. Nos termos do inciso 1º. Parágrafo 3. O vereador investido no cargo de secretário municipal, ou equivalente, será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da vereança. Parágrafo 4. O afastamento para desempenho de missões temporárias de interesse do município não será considerado como licença, fazendo o vereador jus à remuneração estabelecida. Subseção 5. Da convocação dos suplentes. Artigo 41. No caso de vaga, licença ou investidura no cargo de secretário municipal, ou equivalente, far-se-á convocação do suplente pelo presidente da Câmara. Parágrafo 1. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias. Salvo motivo justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante. Parágrafo 2. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, o presidente da Câmara comunicará o fato dentro de 48 horas, ao Tribunal Regional Eleitoral. Seção 14. Do Processo Legislativo. Subseção 1. Disposição Geral. Artigo 42. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: inciso 1. A emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2. A leis complementares. Inciso 3. A leis ordinárias. Inciso 4. A leis delegadas. Inciso V. A medidas provisórias. Inciso 6. A decretos legislativos. Inciso 7. A resoluções. Subseção 2ª. Das emendas à Lei Orgânica Municipal. Artigo 43. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. A de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2. A do Prefeito Municipal. Parágrafo 1. A proposta de emendas à Lei Orgânica Municipal de Pium será discutida em 2 turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiverem ambos 2/3 dos votos dos vereadores. Parágrafo 2. As emendas à Lei Orgânica Municipal serão promulgadas pela mesa diretora da Câmara, como o respectivo número de ordem. Subseção 3ª. Das leis. Artigo 44. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal, e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Artigo 45. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre: inciso 1. A regime jurídico dos servidores. Inciso 2. A criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autarquia do município, ou o aumento de sua remuneração. Inciso 3. O orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Inciso 4. A criação, escrituração e atribuições dos órgãos da administração direta do município. Artigo 46. A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por no mínimo 5% dos eleitores inscritos no município, contendo assunto de interesse específico do município. Parágrafo 1. A proposta popular deverá ser articulada, com plena identificação eleitoral dos assinantes. Parágrafo 2. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo. Artigo 47. São objetos de leis complementares as seguintes matérias. Inciso I. A Código Tributário Municipal. Inciso 2. A Código de Obras e Edificações. Inciso 3. A Código de Zoneamento. Inciso 4. A Código de Parcelamento do Solo. Inciso 5. A Regime Jurídico dos Servidores. Parágrafo único. As leis complementares exigem para sua aprovação
o voto da maioria absoluta dos vereadores. Artigo 48. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito municipal que deverá solicitar delegação à Câmara Municipal. Parágrafo 1. Não serão objetos de delegação dos atos de competência privativa da Câmara Municipal e a legislação sobre orçamentos, e parágrafo 2. A delegação ao prefeito municipal terá a forma de decreto legislativo da Câmara Municipal, que especificará seu conteúdo e os termos de seu cumprimento. Artigo 49. O prefeito municipal, em caso de calamidade pública, poderá adotar medidas provisórias com força de lei, para abertura de crédito extraordinário, devendo submetê-lo de imediato à Câmara Municipal, que estando de recesso será convocada para se reunir extraordinariamente no prazo de 5 dias. Artigo 50. Não será admitido aumento de despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa popular, e nos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. Ressalvados, neste caso, os projetos de leis orçamentárias. Artigo 51. O prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Parágrafo 1. Decorridos sem deliberação, o prazo estabelecido neste artigo, o projeto será obrigatoriamente colocado na ordem do dia, para votação. Parágrafo 2. O prazo referido neste artigo não vale no período de recesso da Câmara e nem se aplica nos projetos de codificações, estabelecidos no artigo 47 da presente lei. Artigo 52. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo Presidente ao prefeito municipal que, concordando, sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 1. Decorrido 15 dias úteis, o silêncio do prefeito municipal imporá em sanção. Parágrafo 2. Se o prefeito municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 3. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, ou de alínea. Parágrafo 4. O veto será apreciado no prazo de 15 dias, contados da data do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única discussão e votação. Parágrafo 5. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, mediante votação secreta. Parágrafo 6. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito municipal, em 48 horas, para promulgação. Parágrafo 7. Se o prefeito municipal não promulgar a lei no prazo previsto, e ainda no caso de sanção tácita, o presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer no prazo de 48 horas, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo. Parágrafo 8. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Artigo 53. A matéria constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objetos de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos vereadores presentes. Artigo 54. A resolução destina-se a regular matéria política administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 55. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, que produz efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 56. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se dará de acordo com o regimento interno da Câmara, observado no que couber, o disposto nesta lei orgânica.